Como deve ser 2024 para o setor lácteo? Vamos falar sobre isso, mas antes pesquisa aí no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast por Paracatu Rural. Vai lá, acompanha a gente por lá também. É só pesquisar Paracatu Rural. Valeu! Mercado do Leite. O ano 2024 iniciou com um novo avanço nos preços internacionais dos derivados lácteos. No primeiro leilão da plataforma GDT em 2024, realizado em 2 de janeiro, o preço médio das negociações ficou em torno de $3.363 a tonelada, uma valorização de 1,2% em relação ao evento anterior. Sobre as categorias negociadas no evento, somente 2 continuaram a registrar avanços em seus preços: leite em pó, integral e manteiga, que foram negociados na média de $3.290 a tonelada e $5.514 a tonelada, respectivamente, atingindo variação de 2,5% e 2,1% em relação ao evento anterior. Com esta alta, a manteiga atingiu o maior patamar de negociação desde setembro de 2022. Assim como nos eventos anteriores, uma das principais expectativas que pautaram as negociações do último leilão GDT foi a menor oferta global de lácteos, que é esperada para este ano, em virtude de menores rentabilidades na produção de leite em diversos países ao longo do ano passado. Diante dos primeiros recortes nos preços internacionais do leite, é possível fazer as primeiras projeções para 2024. É nesse sentido que retomamos então a nossa série sobre o setor lácteo de realização da Milk Point. Marcelo Carvalho, Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota Ferreira e também o engenheiro agrônomo Walter Galan apontam os rumos que devem ser tomados pelo mercado do leite neste ano que se inicia. A demanda pela proteína, que se encontra em recuperação, pode ser um fator de alta. É uma coisa interessante porque no Brasil não dá para você analisar a média no leite, né? Porque você tem diversas realidades. Outro dia encontrei um produtor, um grande produtor, muito eficiente, falou, olha, nós estamos ampliando, né? Investindo, vamos colocar mais quase 1.000 vacas, né? Dobrando, né? Oi? Dobrando. Praticamente dobrando, sei lá, não sei, aumentando bastante aí, né? Um projeto grande, numa região de terra cara, né? E inclusive comprando terra, né? E ele trabalha com leite, né? O dinheiro vem do leite, né? Então, assim, tem gente, quer dizer, a hora que você tem, né, uma atividade heterogênea como a questão do leite, você tem um determinado perfil, né? Que está ganhando dinheiro, pode ganhar menos esse ano, ganhou menos esse ano, certamente, mas continua acima d'água, né? E nos anos bons vai ganhar bastante dinheiro, né? Então, existe ao mesmo tempo você tem, né, um outro extremo, né, quem está no outro espectro, que para sobreviver precisaria ter uma condição muito favorável que raramente acontece, né? Então, acho que tem um pouco dessa mistura aí de mercado e isso ajuda um pouco a gente entender essa questão da volatilidade. Quer dizer, quando a coisa fica ruim, né, além da questão do mercado ficar pior, você tem aquele monte de gente que vai sair da atividade, que não consegue manter, etc, etc, e aí você tem as situações talvez mais drásticas nesse momento, né? Acho que esse é um pouco... E o contrário, se eu posso meter minha colher aí, é também verdade. Quando a coisa fica boa, entra um monte de gente no mercado, ou volta para o mercado, um monte de gente que não deveria estar aí. Então, essa entrada e saída em função, apesar da profissionalização da produção, ainda tem muitos entrantes aí. Agora, olhando 2024, né? Quer dizer, a gente teve a tempestade perfeita em 2023, né? Preços altos para o consumidor, uma oferta começou melhor, preços externos numa queda grande aí nos últimos anos, economia aqui andando de lado, né? Ainda uma série de incertezas. Como é que a gente chega nesse final? Walter, né, comentou aí que a perspectiva é melhor para 2024. Por que a perspectiva é melhor? Se vocês concordam, né? Quer dizer, talvez o Walter possa colocar o porquê que é melhor e a gente começar a falar de 2024.
A gente entra o ano com uma demanda em recuperação, com preços dos lácteos bem mais baixos, ou mais baixos do que foram no início desse ano. Então, sob o ponto de vista de demanda e preços, estamos bem sustentados. E sob o ponto de vista de oferta, a produção entra capengando, né, por conta dessa queda de rentabilidade, de preços. Então, teremos talvez menos oferta interna e importação, que é o grande ponto de interrogação, mas devemos ter um pouco menos do que no primeiro semestre desse ano, agora de 23. Então, vou ter menos oferta com uma demanda acelerando. Então, a chance de ter preços mais altos, acho que é maior. Quer dizer, esse ano é um ano, de certa forma, vai ser um pouco inverso do que foi o ano passado, né? Ou melhor, 2023. Você vai começar o ano com preços bem mais baixos, né? Então a gente vai ficar com um período aí mais complicado, mas tem uma perspectiva de subida maior do que foi 2023, até porque começa muito mais baixo, né? E tem produtos já recuperando, né? Produtos aí, em termos de volume e preço, volume principalmente, dá para ter alguma sinalização positiva? Tem. Se a gente olhar os dados da Scantec, né? Scantec é um instituto de pesquisa de varejo, que é o nosso parceiro lá no fórum, nos eventos, né? No Dairy Vision. Eles mostraram no início desse ano uma queda aí de 7% no volume de venda de uma série de categorias. E agora em setembro, outubro, uma recuperação, ainda que pequena, na cesta de lácteos de 1% em relação ao ano passado, e algumas categorias crescendo mais, iogurtes, leites em pó. Então isso já está sendo percebido lá na ponta, né? Em função desse cenário de mudança de preços e o ambiente econômico um pouco mais favorável. Isso tende a continuar no começo do ano que vem e ajudar nessa recuperação. O problema aí é que alguns produtos, né, eles acompanham bem a movimentação do preço do leite, o caso do HT, o caso do queijo mussarela e tudo mais. E outros produtos, nem tanto. O iogurte, por exemplo, sobe quando a matéria-prima está alta e não volta mais. Então, assim, se volta muito pouco. Então, eles se reposicionam num patamar muito maior. E aí, de novo, briga com o bolso do consumidor. É o famoso single pocket. Você tem um bolso só, uma carteira só. Se seu preço ficou descompassado com o valor dos itens alternativos numa gôndola, você está perdendo o consumidor. Então, eu temo por isso. Assim, iogurte, refrigerados em geral, ficou muito caro com a alta do leite passada aí durante o ano e não recuou. O HT despencou, mussarela caiu bastante, mas isso não aconteceu com queijos especiais, isso não aconteceu, né, com os refrigerados. Então, isso é um fato que pode mudar um pouco aí a composição do consumo. Paulo, quer comentar? Você concorda que 2024 tende a ter uma melhoria aí no cenário? A economia, você vê uma perspectiva favorável, juros caindo, etc.? Ou como é que você vê isso? Acho que pelo lado da demanda interna, que é muito importante, o Brasil tem uma população jovem e é um país grande sob esse aspecto, um mercado bom, as condições são favoráveis. Nós estamos com a menor taxa de desemprego desde que a série histórica foi criada. Nós estamos com uma inflação baixa, e isso é muito importante, porque leite e derivados reage muito bem à questão de inflação baixa, que aí protege o consumo. Nós estamos com uma outra questão importante, o tal do desenrola, que aí existe a perspectiva da população ter mais dinheiro para comprar, principalmente de baixa renda. Então, nós temos aí um cenário positivo, eu diria. Agora, sob a ótica do preço ao produtor, tem que olhar o mercado internacional. Eu falei da China, mas tem uma outra coisa que complica, né, a China, porque estão lá com deflação. A gente não poderia imaginar que ia vivenciar a deflação de maneira generalizada lá. Então, além de eles estarem aumentando a produção,
consumo está caindo, o nível de emprego para jovem é proibido divulgar o resultado, a estatística. Se é proibido é porque não deve ser coisa boa. Então, a gente não sabe que impacto isso vai ter no mercado internacional. Agora, os preços começam a reagir no ambiente internacional, os preços de leite, derivados. Então, isso cria uma perspectiva favorável. Não é voltar àquele mundo maravilhoso, mas a gente tem uma perspectiva sob a ótica da demanda interna e preço internacional com uma certa sinalização. A dúvida fica em 2 pontos, né? Como é que vai ser a Argentina 2024? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Fizeram uma desvalorização brutal. Eu acho que eles estão tomando algumas iniciativas previsíveis, mas a questão é saber se vão conseguir levar à frente, porque o governo não tem uma base de sustentação sólida, então fica muito complicado de saber. Isso reflete no mercado interno. E como é que vão ficar os custos? Porque a questão do milho, dá para ter previsão de que vai ser bom para o produtor, como vai ser ruim para o produtor. Então, esse ano, é bom que se diga, né? Nós estamos fechando o ano com custo de produção um pouquinho menor do que iniciamos o ano. Então, o problema não foi custo de produção esse ano aqui, foi caindo. Nosso problema aqui foi margem, porque o preço caiu numa velocidade maior do que o custo de produção. Então, a questão aí passa a ser como é que nós vamos ter o comportamento de custos. Eu acho que preço ao produtor vai reagir ao longo do ano. O preço médio de 2024 vai ser maior do que 2023, eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos continuar tendo importação elevada, eu acho que dá para ter em função do mercado que nós temos. Agora, a margem que vai sobrar para o produtor vai depender muito da atuação da Argentina em termos de destruição, principalmente, porque aí vai começar a destruir também laticínio. Eu queria discutir isso com vocês daqui a pouquinho, se tiver, mas a questão de custo. Eu não sei como é que nós vamos ficar em termos de custo no ano que vem. Eu acho que custo aqui no Brasil já está até mais claro, né? Assim, eu não vejo tanta margem aí, uma coisa ainda em relação à expectativa de safrinha de milho aí pode ter alguma interferência, sem dúvida nenhuma. Esse é o grande ponto ainda de interrogação. Agora, o resto está relativamente dado. A questão é o custo na Argentina. As relações de troca na Argentina vão estar muito confusas aí. Tudo indica que o liberalismo Milei aí vai acontecer tanto para os lácteos quanto as retenções também nos grãos. E o impacto da retenção no grão é muito maior. Então, se liberar geral, a Argentina tende a exportar muito mais milho e, consequentemente, aumentar os preços internos, que hoje estão artificialmente sendo seguros em função de retenção muito elevada. Então, isso pode mudar um pouco essa relação e causar algum impacto aí no custo argentino, que é uma cota maior do que, na minha opinião, aqui no Brasil. Que vamos ter, sem dúvida nenhuma, preços de milho mais altos, farelo de soja nem tanto, né, pelas perspectivas aí de mercado futuro, mas milho seguramente vão estar num valor mais elevado. E aí, de novo, é o famoso RMCA aí, né, o que vai ter de rentabilidade de fato em função desse comparativo. Que, assim, volto a provocar um pouquinho aí 2023, né? A gente já está falando de 24, mas 23, se você for analisar com critério esses dados, não houve tanta defasagem para ter tanta chiadeira como foi um ano aparentemente muito tumultuado para o produtor como foi esse ano. Se você for analisar esse próprio índice da receita menos custo de alimentação, o primeiro semestre foi muito bom para o produtor e o segundo foi próximo da média. Então, é porque o ano passado foi muito bom. Quer dizer, então,
eu não sei se mudança, novo governo, isso tudo ajudou a inflamar aí as nossas lideranças aí para voltar a bater nas portas de Brasília, que estavam meia sem muita abertura, talvez, mas eu vi mais chiadeira do que deveria, na minha opinião, se a gente for analisar friamente os dados, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não? Provérbios 14, 33 a 35 enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento. A sabedoria reside na capacidade de compreender, julgar e tomar decisões sábias. Além disso, a integridade é um traço crucial, pois a desonestidade e a corrupção minam a autoridade e a confiança de um líder. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, nos encoraja a buscar a aprovação de Deus através do estudo diligente das Escrituras. Isso não se aplica apenas a líderes religiosos, mas a todos os que desejam ser líderes íntegros. A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas duas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.